Mas vamos lá, continuando. Sexo. Sexo, então, para as crianças significa prazer. Sexo é prazer? Lógico, é grande, é intenso, mas venhamos e convenhamos. O nosso contexto hoje de mundo, nós temos sido pilhados com respeito a sexo. Tudo tem sexo. Você vai na borracharia comprar pneu, tem uma mulher seminua, num cartaz na borracharia. Tem mulher seminua para vender qualquer coisa. Para vender roupa tem mulher seminua. Em vez de estar vestida, ela está seminua. Para vender roupa. Então assim, tudo você está sendo pilhado com sexo. Porque assim, quando eu pilho você com sexo, eu mostro a cena e você já olha para o meu produto. Faz sentido. Um dia desse eu estava na internet navegando e parece que, não sei se é Dinamarca, as mulheres fazendo topless na rua com placa de trânsito. Sério, uma placa de trânsito. Para os motoristas poderem olhar que existe um limite de velocidade naquela rua, tem uma mulher de topless. Chega a esse ponto, gente. Já é a banalização do todo, né? Mas vamos lá, continuando. Pode avançar se conseguir. Vamos lá. Sexo ali em cima, o que é? Amor. Vamos lá, da esquerda para a direita, no topo. Sexo é amor. Depois, carinho, prazer, comunhão, intimidade, compromisso, confiança, aliança. Sexo é tudo isso. Mas esse é o sexo conforme a gente vê apregoado hoje em dia? Não, né? Sexo, segundo os princípios deste mundo, não tem nada a ver com isso. Geralmente é assim, é troca de fluidos mesmo. E a proposta do homem ou da mulher é um se aproximar do outro e falar: olha, eu vou te usar, você vem me usar e pronto. E assim, vai banalizando cada vez mais. Não foi desse jeito que Deus criou. Mas, queridos, Ele, tanto puro como Ele impuro, dá prazer. E as pessoas estão focadas no prazer. Agora, falando em prazer, maridos, homens e mulheres, a alegria na relação sexual não está no prazer do orgasmo, está na relação. Eu muitas vezes uso a figura, por exemplo, de um sorvete. Eu, namorando a minha esposa, eu sempre ia no Viena, lá no final da Paulista, no Conjunto Nacional, tem o Viena lá. Aí tem uma taça, né, que parece aquelas tacinhas pequenininhas de champanhe, só que ela é grande assim. E minha esposa fala o nome certo, eu nunca sei. Para mim é uma taça de champanhe grande, tá? Então, vem com 6 bolas de sorvete. Olha só, pastor, defraudação isso, pastor. Defraudação. 6 bolas de sorvete nesse calor, né? Aí vem lá com frutas, tipo banana split. Aí vem com os granulados lá, depois chantilly e depois a cerejinha em cima. Queridos, sexo é a cerejinha, tá? E casamento, relacionamento é todo esse sorvete aí. A cervejinha faz a sua parte, tem lugar. Mas o relacionamento é tudo isso. Pastor, mas eu não comi desse sorvete todo ainda. Mas Deus está te chamando a conhecer. Você vai ter que dar um passo de fé e conhecer. Você viu que no princípio, nos versículos todos, nós lemos lá que Jesus, Ele restaura tudo. Tudo. E é possível viver novidade de vida aos 49 que eu estou agora, aos 50, 60, sim. Então vamos lá. Eu vou dar uma pincelada sobre sexualidade aqui. Depois ela vai falar sobre um tema muito legal, sobre dependência e codependência, um negócio bem legal. Mas vamos lá, sexualidade. Pode avançar, Maurício. Eu vou falar o seguinte: quando se fala de sexo, de uma forma ilustrativa, vamos dissecar a relação sexual em 4 fases. 4 fases. Então, a primeira fase, excitação. Segunda, fantasia. Terceira, resolução. Quarta, fechar a conta. Primeira qual é mesmo? Segunda. Terceira. E a quarta? Vamos ver o que é isso? Vamos dar uma olhadinha. Excitação. Pensa aqui num jarro d'água em cima da mesa aqui, como esse copo d'água aqui, ó. Eu não vou bater, que dá que ele derruba, que já aconteceu isso. O jarro está aqui, imagina esse jarro, tá? E eu faço assim, ó, no púlpito, ó. O que acontece com a água no jarro? Balança. Excitação é algo involuntário. Você não esperava e aconteceu. É assim que funciona. Então vamos supor, você homem, com seus testosterona toda. Para falar de testosterona já é difícil, né, mano? Então, você está com seus hormônios à flor da pele e de repente alguma coisa dispara. Queridos, entenda o seguinte: todo prazer, os nossos hábitos, né, mesmo hábitos de prazer, eles têm gatilho, né? Então funciona assim: você tem um gatilho, alguma coisa que dispara,
né? O teu hábito, tem a rotina que você faz e a recompensa que você busca ali. Então vamos lá. Às vezes o homem é muito visual. Então ele sai de um culto desses e de repente ele está andando na calçada, aí uma moça vistosa passa e olha para ele e dá uma piscada. Ele parou, olhou, aquilo mexeu com ele. Ele pode ficar excitado? Pode. Isso é pecado? Não, gente. Isso não é pecado. O perfume dela pode aceitar? Pode, dependendo do contexto, como ele conheceu aquele perfume, pode. O salto de uma mulher no som da rua, pode? Pode. Uma moça pode caminhar pela rua e um rapaz olhar para ela e falar, puxa, como você está linda. E não foi nenhum desaforo, não foi nada, né? E um elogio, de repente ela se enche de feminilidade, o rapaz é bonito, está com gel no cabelo, está bem vestido, né? Então de repente ela fica assim, e isso tudo é natural, ela passa, ignora, mas se sente bem, né? Aí o que acontece? É natural a excitação. Então às vezes você está saindo de um lugar, passa um carro alegórico qualquer, com umas imagens muito de mulher desnuda e isso te excita. Qual o problema? É natural. Assim, o que não é natural é não acontecer nada. Geralmente acontece. Tem algum problema nisso? Não. Mas vamos lá para o segundo ponto. Aqui no Salmo 23 eu uso, pode passar, Maurício. Ele fala o seguinte, nós estamos sempre como águas tranquilas. Salmo 23 fala para mim o caminho do homem, né? Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas não fica só aí, né? Ele vai ter que passar pelo vale também, e existem outras situações. É a história do homem. O homem começa assim, bebê, criança, em águas tranquilas, neném precisa de águas tranquilas, né? Ninguém pode ter ninguém que o assuste, ele tem que estar em águas tranquilas. Deitar-me faz em vez de espaços, lembra do neném também, né? Quem que dorme no prato que come, né? Mamando no peito ele cochila, certo? Isso é neném, não é bem neném? O homem no seu estado mais natural, é isso. Águas tranquilas, estamos em águas tranquilas, avançou um pouquinho, até que algo acontece, apareceu aquela situação que te excitou. Aconteceu. Você não estava preparado para isso, mas aconteceu. Segundo, aconteceu como? Com alguma coisa que você viu, com alguma coisa que você ouviu. Um elogio, uma cantada, né? Alguma coisa, olfato, tato, você foi tocado, uma carícia, alguma coisa assim. Paladar, pode ser? Bombom da Copenhague, mulheres. Desperta tudo. Um dia eu brincando no shopping, eu estava com o pessoal ali, né? Aí ele falou assim, e não sei, conversando sobre qualquer outra coisa, eu falei, você quer ver você ficar bem atraente? Aí eu falei, quer ver? Eu comprei o meu mousse da Copenhague e comecei a comer. Aí eu falei, fica olhando. Aí eu andava comendo e as mulheres todas olhavam para mim. Eu sou o cara agora, com o mousse da Copenhague na mão, eu sou o cara, todas olham para mim, é tudo mousse, né? Então assim, chocolate é gostoso. E assim vai. Continuando. Querido, então a excitação vem por estímulos, que podem ser voluntários e involuntários. Ali tem um garotinho com a mão no mouse, e ele pode ter um estímulo involuntário. Quando isso acontece? Quando ele está procurando alguma coisa na internet, um trabalho de escola, alguma coisa assim, e de repente aparece na tela dele algo pornográfico. Pode acontecer isso? Aliás, é difícil não acontecer, né? Hoje a gente não vai atrás da pornografia, parece que ela persegue a gente o tempo todo. Então vamos lá. Involuntário. Ele não estava procurando aquilo e encontrou. O voluntário. Ele estava passando os canais e de repente vem um tédio, cansaço, a esposa não está em casa, ele começa a sair dos canais e vai olhando, procurando até que ele encontra. Então o estímulo pode ser involuntário ou voluntário. Pode ser. Continua, Maurício. Então, na hora que a excitação aconteceu, se você dá curso para ela, começa a mexer a água intensamente, que a gente chama de fantasia. Fantasia, querido, é aí que a coisa pega. É quando você olha a situação, quando a moça recebeu a cantada e está atravessando a rua e logo vai entrar no metrô, no prédio onde ela trabalha, e começa a pensar no rapaz, né? Puxa, bonito, hein? Mas aquele blazer, tirava aquele, punha um outro, né? Puxa, aquela barba, se fosse cerrada, seria mais... E começa a fantasiar em cima da situação. E de repente, se eu tivesse dado meu telefone, pode acontecer isso? Quando ela se vê, o coração está batendo, né? Desacelerado, mais acelerado. Então, para o homem é a mesma coisa. A moça cantou ele pegou e virou. Quando ele olhou tudo que ele não tinha visto antes. E aí ele olhou e continuou olhando. E aquilo foi mudando o batimento cardíaco dele. E sabe como é que funciona? Funciona assim. Quando a fantasia acontece, começa o desejo, passa o tempo e a fantasia é exatamente esse e se. E se eu me desse o telefone? E se eu convidasse a pessoa? E se de repente ela estivesse aqui agora? E começa a fantasiar, está só na sua cabeça, né? Só que um detalhe.
O órgão sexual do homem não é o seu pênis. Estou na igreja, mas eu vou falar tudo. Pênis, vagina, eu vou estar falando hoje, tá? Não acostumando. Tem igrejas que as irmãs falam, está amarrado. Não está amarrado, desamarra tudo, tá? Desamarra. Então, o que acontece? Quando o homem tem alteração de batimento cardíaco, ele tem o que? Ereção. Quando a mulher tem essa alteração também, dentro da excitação, ela fica molhada. É isso que vai acontecer para um ou para o outro. Então, pode passar. Passou pela excitação, passou pela fantasia, ninguém vai dar conta de ficar nessa fantasia. Imagina o seguinte, existe um desgaste muito grande, porque a partir do momento que você começa a fantasiar, o teu corpo entende o seguinte, fala assim, o cérebro fala para o corpo se prepara que hoje vai ter sexo. Se prepara. Ele começa a se preparar, e batimento cardíaco, e aquela coisa toda, começa a ter rubor no rosto, e quando você vê, você está no metrô, né? Igual quando eu ando no metrô, vendo a mulherada lendo 50 tons de cinza, né? O rosto vermelhinho, a cara assim te olhando assim. Aí na hora que você olha, ficam assim, né? Aí quando alguém abre a Bíblia perto, elas fecham o livro e esconde. É desse jeito, para ler tom de cinza é desse jeito. Mas vamos lá. Passa uma fantasia, vem a resolução. Queridos, se tem algum psicólogo aqui, resolução, segundo a psicologia, é quando você chegou ao orgasmo e o corpo começa a se recuperar da situação do orgasmo. Esse termo é usado assim. No caso aqui, eu coloquei dentro de uma didática para conversar com os jovens e deixei assim, porque resolução para mim é resolver toda essa situação. Eu estou pilhado de fantasiar com alguma coisa e o corpo quer uma saída para a situação. Eu vou resolver isso. Como é que se resolve? Se eu sou casado, eu me excitei na rua, né? Que pena. Mas eu vou tentar resolver com a minha esposa. Pode ser? Pode. Não é a melhor forma, não é adequada, está errado. Mas é assim. Se é um jovem solteiro, o que ele vai fazer? Ele vai para a masturbação. Ele pode ir também para a fornicação. De qualquer forma, a resolução vai acontecer, porque o corpo está pedindo. O corpo está pedindo a resolução. Bem, se fossem só essas 3 fases, estava tudo bem. O problema é que tem a 4ª fase. Alguém lembra qual é? Fechar a conta, hein? Fechar a conta. Vamos lá para fechar a conta. Como é que é isso? Vamos lá. Na hora de fechar a conta, a gente lembra, tivemos um prazer, que podia ser puro ou impuro, mas tanto faz, prazer, impuro ou impuro é prazer. Continuando. Então vamos lá. Excitação, fantasia, resolução e fechar a conta. O que é isso? Nós temos que, na hora de fechar a conta, é uma balança. Não adianta você dizer o seguinte, que uma coisa, eu amava ele. Puxa, nós nos amávamos, nós somos cheios de amor um pelo outro. Não. Se você está em fornicação, não é amor, não. É lascívia mesmo. Mas você está se enganando. Como você está no molho da panela, você não consegue discernir nada ainda. Mas é isso. Na prestação de contas, tem que pesar as 2 situações. Vamos lá. Na prestação de contas, tem um par de aliança lá em cima e tem um dedo acusador embaixo aqui. O que acontece? Você é chamado a prestar contas, né? Se houve realmente um pacto de aliança, ou seja, estou viajando, chego em casa, tenho 4 filhos. Quem tem 4 filhos, vocês que são casados novinhos, se curtam bem, porque quando você é casado, e naquele dia que você acha que você vai botar o seu pijama de cetim, né? Que a esposa deu para você, para ficar bem macio, você está todo preparado, a criançada vai no quarto conversar, vai no quarto contar alguma coisa. Às 11 horas da noite, quando 2 sai do quarto, 2 horas você já quer dormir, meu irmão, você não está aguentando mais nada. Então é normal isso. Então quando você planeja, não acontece, tá? Não, é raro poder ter tempo, quando tem de qualidade, a criançada também quer o teu tempo, e você tem que dar. Quando são 4, meu filho, sempre tem um que quer o teu tempo. Então vamos lá. A questão é, às vezes eu estou viajando, chego em casa e, pela graça de Deus, tem um trabalhando, todos estão na escola, né? Aí eu olho para a esposa, né, esposa? É a esposa aqui. E ela olha para mim e, de repente, eu fico imaginando, as crianças não estão em casa, eu nem acredito nisso. É possível. Então eu olho para ela e olho em direção ao quarto. E ela olha para mim e entra numa cumplicidade comigo. Eu posso começar a fantasiar? Posso. Fantasia não é pensar em lingerie diferente, não. Nem o gordão aqui vestido de bombeiro, nada disso. Não, soldado. Nada disso, ia ficar ridículo, entendeu? Não é isso. A fantasia é pensar na possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas olha só, estou sem aliança. Estou tão gordo que meu dedo inchou, minha aliança está estrangulando meu dedo. Então eu tirei a aliança e deixei em casa. Oh, meu Deus do céu, deixei no toalete. Então o que acontece? Eu estou aliançado com ela. Eu estou aliançado, então eu posso ter relação. Olha o que acontece. Eu tendo a ter um saldo dessa situação puro. Nesse caso aqui,
Se eu não tenho aliança, se eu sou solteiro, ou se é uma relação de adultério, ou seja lá o que for, não tem pacto de aliança com a pessoa com quem você quer relação, o sexo é impuro. Então o que acontece? Você tem as 4 fases: a excitação, a fantasia, a resolução e fechar a conta. O que acontece? Se você não tem pacto de aliança com a pessoa que você está tendo relação, a conta sempre será desse jeito, ó, negativo. Opa, voltando, negativo. Ok? Então vamos lá. Eu falei de sorvete, não falei? Alguém está com fome aqui? Fome? Quem está com fome? Tá? Então, vou ao exemplo. Então, por exemplo, o pastor vai falar agora de churrasco. Maminha, picanha na grelha, assim. A fumacinha, está sentindo a fumaça? Olha o som da picanha. Fumaça subindo. Então, o que acontece? Picanha e churrasco é um negócio gostoso, né? Sorvete, esse sorvete que eu descrevi agora há pouco, é um negócio gostoso também, não é? É pecado tomar sorvete? Ah não, pastor, nem fala nisso. E comer picanha é pecado? Mas quando eu começo a falar de sorvete gostoso nesse calor, ou de picanha, de repente eu olho aqui, tem uma cadeira fica vazia e uma Bíblia no lugar. O irmãozinho ou a irmãzinha correndo atrás do sorvete, o irmãozinho atrás da picanha, da maminha e das linguicinhas que eu acabei falando aqui. Aí ele foi comer, passou um tempinho aqui e ele chega saciado, a gente fala amém, acabou a reunião. Ele perdeu o propósito que ele tinha nesse dia. Porque o quê? Um sentimento, um desejo envolveu essa pessoa, ela foi arrebatada e foi embora. Então, comer picanha e comer um sorvete gostoso não é pecado. O problema é quando esse sentimento, esse desejo te descontrola, te desgoverna e governa sobre você. Faz sentido isso? O problema é esse. E aí você vai atrás dessa situação. Continuando, no ponto, só um detalhe, com respeito a Eva, por que Eva foi criada mesmo? Pois é, Eva foi criada para dar prazer para Adão, é isso não? Não, ele é um homem cheio de prazer. Deus não criou a Eva para dar um prazer que Adão não tinha. Deus criou a Eva para ministrar na solidão dele, ok? É para isso. Hoje em dia, queridos, você pode sair da solidão sem estar casado. Você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa de relacionamento. E para isso você não precisa estar casado. Você não precisa de relacionamento sexual para sair da solidão. Então é o seguinte, o sexo, ele é mais do que prazer. Na verdade a gente diz que o sexo é o fim, é a celebração do fim da solidão. Quando você tem relacionamento e você... Porque como é que acontece o relacionamento sexual? Muitos livros de casais que nós lemos dizem que a mulher parece mais assim com um forno a lenha. Né? Então, o forno a lenha, quem já comeu de forno a lenha aqui já viu esquentando? Forno a lenha você coloca, vai esquentando e tal, e a comida fica muito boa depois, né? Forno a lenha. Então, a forno a lenha é um negócio lento, devagar, mas quando esquentou, o negócio vai embora, né? E depois que parou de fazer a comida, 4 horas da tarde, está lá aceso ainda, esquentando do mesmo jeito. Tem sítios que o pessoal passa os canos ali e faz o aquecimento da água por ali também, tanto tempo que ele fica quente. Mas o homem é mais ou menos como um forno micro-ondas, né? Você apertou o botão, o cara está pronto, né? Aí ele chega, vai chegando perto da esposa e ela fala: o quê? Você quer sexo agora? Anteontem você falou que eu estava gorda. Anteontem, gente, parece uma eternidade, anteontem. Então, entenda o seguinte, as coisas não são assim. Sexo, na verdade, é algo que você trabalha. E as mulheres vivem um tempo de aquecimento mais demorado, mas faz parte. Sexo, na verdade... Vocês vão perceber que é totalmente diferente do que o mundo prega hoje sobre essa futilidade que é a pornografia. A pornografia é uma atividade solitária, a gente vai conversar sobre ela já. E na verdade ela corrói, destrói relacionamento. Então é o seguinte, toda hora que você pensa em pornografia, você lembra, Satanás está bem ligado à pornografia, né, gente? E parece que ele entende tudo de sexo, né? Ele não entende nada de sexo. Nós vimos com os textos bíblicos aqui que sexo é relacionamento, né? Sexo não é relacionamento? Satanás conseguiu brigar com a pessoa mais fácil de se relacionar do universo, Deus. Ele conseguiu se desentender com Deus, né? Então, assim, Satanás não entende nada de relacionamento. Então, o que Satanás oferece como prazer não vem através do sexo, vem pela perversão sexual. A gente já vai voltar aí. Vamos lá, avançando. Pornografia. Uma das maiores ameaças ao cristianismo. Quem é que diz isso? Eu, quando era garoto, faz tempo,
Eu li um livro do Joshua McDowell, A Evidência que Exige o Veredito. Alguém leu esse livro por aqui? Muito bom, né? E tem o vermelho e o azul. Depois tem um outro livro dele interessante agora. Mas eu gostava muito do Joshua McDowell. O que acontece? Ele produziu esse filme aqui falando sobre a pornografia. O problema que a pornografia é. Querido, entenda o seguinte, quando a gente está falando que o relacionamento sexual envolve doação, que o marido entre na relação pensando na esposa, e a esposa entre pensando no marido, e quando ele percebe, ele está vivenciando prazer, sendo que ele entrou para se doar, mas está recebendo, e ela entrou para se doar, mas está recebendo, e o negócio começa a ficar muito intenso, maravilhoso. Deus pensou sexo assim. A pornografia é um ato solitário, é um prazer dado por si mesmo. Entenda o seguinte, na relação pornografia, o sujeito ele é quem ele quiser. E as pessoas fazem tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer do jeito que ele gosta. Não existe isso, gente. Num relacionamento, você espera o parceiro. Principalmente o homem. Quando o homem aquece, ele está pronto. A mulher demora mais. Mas depois que ele teve o orgasmo dele, ela olha para ele e fala, só quero mais. Porque ela está quente, está esperando. E aí ele tem que descansar, e ela vai esperar o descanso dele, porque ele quer só descansar. E depois ele continua de novo. Na verdade, isso é um relacionamento conjugal. Na pornografia não existe isso, ninguém aprende isso com pornografia. Essa desculpa que você tinha que ver pornografia para aprender a ter relação sexual com a esposa foi uma mentira e foi um engano e defraudou e corrompeu muito dos sentimentos dos homens hoje em dia. E infelizmente das mulheres. Pornografia hoje é uma proporção de a cada 3 homens que vêm pornografia, 2 mulheres vêm pornografia. Tá? 3 pessoas que vêm, 2 são homens e uma mulher. Vamos lá, esse filme consegue passar para mim, Maurício? Esse filme aqui é o filme que o Josh fez de alerta às igrejas sobre pornografia. Alguém já viu esse filme? Just Click on Away? Esse filme é forte, querido, mas ele tem que ser forte, porque ele vai mostrar, vai dramatizar a situação da pornografia. Então ele coloca atores representando a situação, né, de pornografia, e ele choca. Vamos lá, vamos assistir um pouquinho esse filme.